Boa noite, bem-vindos e bem-vindas a mais um Vitor Convida. Boa noite, Luís. Hoje, novamente, na grande presença do grande Luís Farrajota. Como é que tu estás, Luís? Viva, Vitor. Tudo bem, pá. Espero que contigo também. Como é que estás? Comigo tudo ótimo, graças a Está tudo bem? Deus. Para quem ainda não conhece o Luís é licenciado em Economia, é coach e no último Vitor Convida que participou, ele trouxe-nos como curar a dor nos relacionamentos. E hoje, o Luís vai-nos trazer um novo tema que é os relacionamentos em tempo de pandemia. Então, Luís, É conta-nos verdade. como é que tem sido esse processo de ajudar as pessoas a curar a dor nos seus relacionamentos. Olha, curiosamente, este é um período em que as pessoas, fruto do confinamento, ou ficaram mais limitadas, mais privadas do seu relacionamento físico, ou então ficaram com mais tempo disponível a dois, não é? Confinados em casa, a partilhar a mesma, coabitar no mesmo espaço. Eu diria que estes tempos novos têm ajudado numa nova tomada de consciência, uma tomada de consciência, sobretudo, mais profunda. E tudo isto gerou dois paradigmas. Por um lado, tens pessoas que definitivamente decidem terminar os seus relacionamentos, e aqui o meu papel é amenizar a dor do processo, não é? Porque há sempre dor neste processo, e facilitar um processo de viragem de página, ou seja, trabalhar no próximo capítulo. Por outro lado, existem relações que, fruto deste confinamento, saíram mais fortalecidas, saíram mais consolidadas neste período. Porquê? Porque provavelmente as pessoas estavam a fazer uma utilização do tempo em tudo menos no relacionamento, não é? E, portanto, o papel aqui é facilitar o processo em termos de objetivos, de valores, de ações e, sobretudo, de novos posicionamentos no relacionamento, no sentido de abandonarem, de certa forma, aquela dor que carregavam às costas, não é? Mas que, fruto deste confinamento, como te disse, foram criadas condições de uma nova tomada de consciência e, nestes casos, foram reforçadas as relações que lhes permitiu seguir um caminho diferente. Então é um bocadinho trabalhar o passado, a aceitação, o perdão e andar para a frente, não é? Portanto, criaram-se aqui dois paradigmas giros, ao fim e ao cabo, fruto da tomada de consciência, os dois, não é? Luís, O como é que que é curioso. Mas como é que tu tens sentido as pessoas? Tu falaste agora que as pessoas têm derivado das situações que estamos a viver, elas têm dedicado algum tempo, ou foram forçadas a começar a dedicar tempo às relações, não é? Mas como é que tu vês, Sim. como é que tu sentes as pessoas? Não é os relacionamentos, como é que tu sentes as pessoas em si, na tua visão? Olha, eu diria que atualmente nós temos dois tipos de comportamento. Tens, por um lado, aquelas pessoas que se relacionam na forma típica que nós conhecíamos até então, como quem diz, há um ano a esta parte, não é? E estas pessoas, aquelas que se relacionam na forma típica, relacionam-se com medo, não é? E dentro destas ainda tens um subconjunto de pessoas em que o medo os dominou por completo. O que é que sucedeu a estas pessoas? Estas pessoas deixaram-se de relacionar de todo, isolaram-se, não é? E nós aqui já estamos a falar de potenciais consequências, nomeadamente do foro mental. Por outro lado, tens outro tipo de pessoas que aproveitaram estes novos tempos e estas novas oportunidades, ao fim e ao cabo provocadas por estes novos tempos, que lhe conferiram, que lhe começaram a proporcionar, a relacionar-se ao nível das redes sociais. E então têm aproveitado a tecnologia para lhes conferir esta nova forma de se relacionarem. Eu diria que este novo paradigma vai ser um paradigma muito usual ou muito utilizado daqui para a frente. E eu estou convencido que nós iremos viver uma nova realidade neste aspecto. Portanto, os nossos relacionamentos, a forma como nós nos conectamos com as pessoas daqui para a frente, será muito diferente, fruto desta aprendizagem quase que forçada destes tempos, não é?
Isto tudo porquê? Porque as limitações fruto desta pandemia trouxeram-nos também novas oportunidades, um mundo novo de descobertas, não é? E muitos de nós, nomeadamente aqueles mais novos e que interagem de forma mais continuada ou contínua com as redes sociais, vão continuar nesta viagem, não é? E, portanto, eu tenho conhecido muitos casais, muitas pessoas que se conheceram agora ao longo deste ano que passou, não é? Nós estamos já a falar do ano, que se apaixonaram fruto ou graças a estes períodos de confinamento, utilizando redes sociais, não é? E aqui tu tens também uma distinção, que é, tu não estás fisicamente com a pessoa, portanto, tu tens que direcionar aquele interesse, aquela paixão, aquele fogo, muito mais para o intelecto, não é? Do que para outros fatores que anteriormente aconteciam no relacionamento físico. Portanto, estamos aqui com um novo paradigma muito giro. Mas temos aqui um fosso muito distinto. Luís, diz-me uma coisa, agarrando no que estás a dizer, tu estás a dizer que muitas pessoas, e é verdade, sim, muitas pessoas estão-se a conhecer atualmente derivadas das redes sociais, porque não podem estar, não podem confraternizar fisicamente com tanta facilidade, mas achas que também está a haver esses relacionamentos dessa forma, derivado a haver muitas carências a nível de falta de afeto, derivado da falta de afeto? Diria que sim, não é? Porque nós quando estamos ocupados no nosso dia-a-dia, nós não nos conseguimos aperceber disso. Porquê? Porque a nossa mente está ocupada a pensar numa outra coisa qualquer. E então não está livre, não se encontra em circuito livre para poder pensar nela, no meu eu próprio, e se calhar para não tocar nesse tipo de sentimentos de carência, não é? Quando nós temos mais tempo disponível, e esse tempo disponível é muitas vezes ocupado a pensar, não é? Nós damos por nós e a nossa mente começa a divagar e nós encontramos um conjunto de pensamentos. E é aí, provavelmente, como tu disseste, e bem, porque eu concordo com essa visão, nós provavelmente temos a tendência a começar a conhecer-nos melhor e a encontrar algumas carências que possam estar connosco. Porquê? Porque temos mais tempo livre e, ao fim e ao cabo, vamos nos confrontar inconscientemente com essas carências, não é? E, portanto, tentamos encontrar forma de colmatar depois essas carências, como? Através das conexões das novas tecnologias, não é? Porque nós somos seres sociais, nós precisamos de conectar de alguma forma, nós precisamos de interação. Exatamente, nós precisamos de interagir, por isso é que a minha questão, eu coloquei-te, mesmo agarrando naquilo que estavas a dizer, porque em muitos casos já me apercebi do meu encontro, estão a confundir muitos sentimentos derivados dessa mesma carência, porque elas sentem-se sozinhas, é a solidão, estão a ser abordadas, confrontadas com a realidade da solidão, porque são pessoas que têm dificuldade em saber estar só, saberem estar na sua própria companhia. Verdade. Muitas pessoas confundir sentimentos, derivado a muitas até mesmo estão em desespero, não é? Para estar com alguém, para sentir afeto, e essa é uma realidade que infelizmente estamos a viver, derivado disto que estamos a viver, não é? E é algo que as pessoas têm que começar a tomar consciência e que devem, lá está, por isso é que também estamos aqui para dar um pouco de orientação às pessoas, não é? E procurar alguém que as possa mesmo ajudar nesse sentido. E também ter-te convidado para trazer este tema aqui, não é? Ter-te trazido para trazer este tema. Luís, qual é que tu achas que está a ser, neste momento, o maior desafio para os casais? Olha, para este novo normal, como lhe costumam chamar agora, há uma grande realidade que é a coabitação permanente. A coabitação permanente, onde partilhamos mais tempo, o mesmo espaço nas nossas casas, com os nossos companheiros, não é? As nossas companheiras. E neste contexto pandémico, coloca-se sempre a incerteza do amanhã, não é? E
E daí surgem desafios permanentes para quem vive em comum dentro da própria habitação. E geram-se um conjunto de dúvidas, de medos, de incertezas, muitos estados de melancolia, não é? E mesmo impotência face a toda esta adversidade. Mas eu enunciava-te cerca de 9 grandes desafios para os casais, para aquelas pessoas que vivem acompanhados, que coabitam e partilham o mesmo espaço. E o primeiro grande desafio é fazer o quê com o tempo disponível? Porque o tempo disponível pode ser bom como pode ser mau, mas já lá vamos. Portanto, eu dir-te-ia 9 grandes desafios. Fazer o quê com o tempo associado, gestão da informação, como é que nós devemos gerir a informação, a divisão de tarefas, não é? Na própria do casal, da família, manter a privacidade e o nosso tempo para cada um também é muito importante. Respeitar o tempo e o espaço do outro, a comunicação existente entre ambos é fundamental aqui. Há o grande desafio também de manter aqui a paixão acesa. Por outro lado, pode surgir aqui um desafio mais desafiante, digamos assim, que tem a ver com problemas económicos, que é o oitavo que te elencava. E, por último, elencava-te aqui o medo, que é um desafio grande no meio de tudo isto. Então, começando aqui pelo fazer o quê com o tempo disponível. É preciso que o casal que coabita na mesma habitação, que concilie atividades e rotinas, porque senão aquilo vai ser caótico entre eles e vai haver discussões de manhã à noite. E, se existirem filhos, mais desafiante ainda se torna. Portanto, sugestão nesta fazer o quê com o tempo disponível, isto aqui de fazer um plano diário e conjugá-lo com o parceiro. Fazer um plano diário de tarefas no dia de cada um e conjugar com o parceiro e colocar tudo isto em prática. Quem faz o quê, como e quando. Gestão da informação. A gestão da informação tem a ver com o reflexo posterior que a informação nos traz, que é a cultura do medo. Nós devemos ter muito cuidado com a informação que nós deixamos entrar no nosso sistema. Porquê? Porque se nós ligarmos a televisão, estão todos os canais a falar sobre ou vacinas, ou pandemia, ou mortos, ou infectados. Epá, e não saímos daqui há um ano. E como é que nós funcionamos? Nós até podemos não estar a prestar atenção à informação que está a ser vinculada, mas o nosso inconsciente é uma esponja e absorve tudo. Então, se nós tivermos muito contacto ou muito acesso a este tipo de informação, nós vamos chegar ao fim do dia de rastos, completamente de rastos. E vamos pôr tudo em causa, não é? E aí o medo apodera-se de nós. Então, qual é a sugestão? Eu próprio, eu dou um exemplo, é o melhor que tenho para dar. Pá, eu não vejo notícias. Não vejo notícias. É muito raro ver televisão. Porquê? Porque aquilo que eu tiver que saber chega a mim de qualquer maneira. Portanto, eu não tenho... Se souber hoje que estão N infectados e X mortos, o que é que eu vou alterar? Quanto muito vou-me sentir triste, vou começar a pensar que isto nunca mais acaba. Pá, e entra aqui num ciclo vicioso. Portanto, muita atenção à informação que deixou entrar. É, pá, ler mais, ver séries e abandonar um bocadinho esta informação que se torna nociva para nós. A divisão de tarefas também é muito importante, que é partilhar tarefas entre ambos, não é? No tal planeamento diário que falei, entrar numa lógica de um bocadinho de linha de montagem. Parece muito clichê este conceito, mas é muito prático no dia-a-dia do casal, e se existir filhos, muito mais prático se torna. Manter a privacidade e o tempo para nós próprios. Isto é muito importante. É aquele tempo em que o parceiro ou parceira, mulher, homem, mulher, precisam do seu tempo, não é? E precisam do seu tempo, porque nós temos de ter este tempo, nós precisamos de nos tornar, de certa forma, num período de tempo, precisamos de divagar um bocadinho no pensamento, precisamos de nos tornar também um bocadinho solitários, ou até estar a fazer zapping na televisão, a ver seja aquilo que for, mas é aquele nosso tempo. Conjugado com isso, e é um assunto um bocadinho tabu entre os
casais, que é respeitar o tempo e o espaço do outro. Eu digo que é um tema quase tabu porque é uma coisa que não é abordada diretamente na maior parte das vezes entre os casais. Portanto, é apelar aqui um bocadinho ao bom senso e à capacidade de empatia sobre os silêncios do outro. Epá, quando o outro está em silêncio, é deixá-lo estar, é respeitar aquele silêncio. E não saber porque é que está, e não questionar, não julgar porque é que está em silêncio ou deixa estar, mas é um bocadinho respeitar aqui o tempo e o espaço do outro. Por outro lado, a comunicação entre ambos é fundamental, não é? Ela é fundamental numa relação. Mas comunicar aqui tem que ser diferente de falar. Comunicar aqui implica estar presente, falar nos olhos, de coração aberto. Significa, naqueles dias menos bons, nós baixarmos as armas, tirarmos aquela nossa proteção, a nossa máscara e mostrar as nossas vulnerabilidades. Epá, se for preciso chorar, choramos. Se for preciso tocar na nossa ferida, tocamos. Porque é aí que o nosso companheiro ou companheira nos ajuda a dar o passo. Porque senão nós ficamos a ruminar muito daquilo que está a mexer connosco. Portanto, é ter conversas profundas, comunicar a ir ao fundo, a ir à essência da identidade, do ser, e é um bocadinho isto. Por outro lado, há o desafio também de manter a paixão acesa no casal, não é? A força da paixão é muito importante, porque é a paixão que dá ali a chama à relação, é o sal da relação, é a paixão. E nestes tempos confinados, nós tendencialmente somos seres de hábitos, não é? E tendencialmente nós nos afastamos de coisas que nós, enfim, manter uma relação com paixão dá trabalho, é dia a dia, não é? Nós temos que lutar dia a dia. E muitas vezes nós entramos aqui em velocidade a cruzeiro, entramos aqui na rotina e esquecemos aqui da paixão na relação, não é? Portanto, é um bocadinho, apesar de estarmos confinados, o que é que eu posso fazer aqui por isto? Epá, sexta-feira, sábado, vou fazer aqui um jantar diferente, domingo vou encontrar uma forma diferente de fazer um pequeno almoço, pá, e é brincar um bocadinho com isto no sentido de agitar ali a chama da relação. Outro grande desafio pode estar a acontecer, infelizmente, mas que faz parte e as coisas são o que são, que tem a ver com os problemas económicos. E isto nós temos que se lembrar que nunca é o acontecimento que nos define, mas sim aquilo que nós decidimos fazer com aquilo que nos aconteceu. Eu sei que isto também é mais um clichê, mas imaginem o seguinte. Em casa há marido ou mulher, um deles perde o emprego, não é? Porque nós estamos perante esta realidade e nada melhor do que enfrentar a realidade tal como ela é. E admito que os desafios económicos mensais começam a ser um tema de preocupação, um tema desafiante para o casal. E quando assim é, isto é uma questão de tempo, mas vai gerar algumas discussões. Então, primeiramente, independentemente da causa que levou, seja quem for, a ter perdido o emprego, nós precisamos de perceber que nós não somos aquilo que nos aconteceu. Não é a nossa identidade. Nós somos muito mais que aquilo. Portanto, a pessoa que perdeu o emprego lá em casa, o que é que ela precisa? Numa primeira fase, ela precisa de apoio e compreensão, não é? Porque ela está emocionalmente frágil. Ela vai se colocar em causa. Porque o que é que fiz de mal? Agora ponho em causa a minha família e começa ali numa roda viva de questionamento, neste caso negativo. E, portanto, apoio e compreensão. E esse apoio e compreensão devem ser reforçados, não é? Sobretudo para contribuir para quê? Para que a maturidade emocional de quem não perdeu o emprego possa ajudar aquela pessoa que emocionalmente se encontra mais frágil. Então, nesta altura, é a altura que o casal se pode apoiar e deve apoiar mais. É mesmo não se coibir aquela pessoa que está a apoiar neste caso, dizer à pessoa o quanto gosta dela, o quanto ama, e tudo o que lhe aconteceu foi mais uma página de um livro, mas que essa pessoa está ali presente e assume aquele desafio também como dela. Portanto, o amor é isto numa relação, não é? O amor é isto, o desafio é a dois,
E nada melhor do que nós pensarmos o seguinte. A cara de quem ganha nunca é igual à de quem perde. Contudo, em situações adversas, há uns que choram, mas há outros que vendem lenços. E nessa situação nós só temos que tentar definir de que lado é que queremos ficar. E é aí que nós temos que arregaçar as mangas e fazer o que tem que ser feito. E fazer o que tem que ser feito é, bora lá, isto foi mais um episódio, amanhã o dia será melhor, vou procurar emprego e vou encontrar a solução para aquilo que me aconteceu, porque teve que acontecer, e é tirar a melhor ilação daquilo que nos aconteceu e seguir em frente. Mas este é um desafio que se coloca muito. Por último, e não menos importante, é o medo. Nós, há um ano a esta parte, vivemos dia a dia sobre uma campanha de medo. Eu, apesar de não ver notícias, consigo-me aperceber que tudo isto é uma campanha quase que orquestrada de medo para as pessoas. E nós não podemos, o ser humano não pode viver constantemente sobre o medo. O medo é algo primitivo, não pode ser, é um comando que nos é colocado diariamente para nós nos impedirmos até de pensar sobre seja aquilo que for. Portanto, eu sei que todos temos medo, é bom que tenhamos, porque deriva do nosso sistema primitivo. Agora, o medo deve ser uma mensagem potenciadora de preparação, que é o que é que eu posso fazer, ou como é que eu me posso preparar perante esta calamidade, o que é que eu devo fazer que depende de mim. O que é que eu devo evitar, o que é que eu me devo concentrar. Eu sei que existe o medo de nós podermos contrair o vírus, o medo de podermos perder o nosso emprego, não é? O medo de, direto ou indiretamente, acontecer algo aos nossos mais próximos, àqueles que nós mais amamos, mas a questão é esta, que é aquilo que depende de mim, o que é que eu me posso concentrar, o que é que eu me posso fazer. Infelizmente, nós não conseguimos alterar toda esta questão mundial, mas conseguimos fazer algo que depende de nós. Portanto, sobre o medo é não nos deixarmos ir no efeito manada, fruto desta campanha orquestrada diária de medo, e fazer aquilo que depende de nós, resguardando-nos, preparando-nos para o dia da manhã, porque há uma coisa que eu tenho a certeza. Eu não sei quando é que isto passa. Gostava eu de saber, mas passará certamente. Pode levar tempo, mas o tempo tudo leva e é uma questão de tempo. Portanto, é gerirmos isto, mas não entrar no tal efeito manada. É aproveitar estas alturas para nós irmos à parte até nos confrontarmos com as nossas sombras, e nas nossas sombras tiramos mais uma centelha de luz, porque o ser humano é amor, o ser humano é do bem. E estes tempos também nos fazem repensar um bocadinho, que é, perante o medo, então vamos usufruir do tempo que nós estamos com aqueles que mais amamos, aqueles que nos rodeiam, aqueles que nós conseguimos estar, e vamos viver o momento presente. Não vamos entrar na lógica do sofrer por antecipação e vamos transmitir a essas mesmas pessoas o quanto as amamos. Portanto, isto tudo para te dizer que eu considero que existem aqui 9 grandes desafios que se colocam aos casais, não é? Vou agarrar em 3 coisas que tu disseste. Primeiro, também partilho do mesmo sentimento. Televisão, não obrigado, principalmente notícias. Já há anos, há muitos anos mesmo. Por isso, para mim, não foi de nada complicado de estar a ver, de não ver televisão nesta fase, não é? E sim, a parte do medo tem sido um enredo tão grande que as pessoas fecharam-se muito nelas, não percebendo, a maior parte das pessoas não percebendo a importância que também o positivo que o medo também pode trazer. As pessoas fecharam-se tanto no medo delas, esqueceram-se que o medo também pode ser um catalisador para valorizarmos mais quem temos nas nossas vidas. Não é valorizar na visão de temos que nos manter afastados para não acontecer nada. Não, é para valorizar a importância que as pessoas têm na nossa vida. As pessoas que parece que esqueceram, nós até 2019, início de 2020, nós parece que tínhamos esquecido da importância do verdadeiro valor das pessoas na nossa vida. Só quando começou
pandemia de medo, basicamente isto é uma pandemia de medo, é que as pessoas começaram, ai o meu pai, ai a minha mãe, ai os meus avós, ai os meus tios, ai. Verdade, Começaram verdade. a devido à consciência. O outro ponto que eu agarro no que estavas a dizer é a nível do espaço, das pessoas darem espaço. Também é um ponto que muitas vezes abordo com clientes, ou até mesmo em algumas conversas, que é, muitas vezes as pessoas interpretam mal quando um dos membros do casal, seja homem, seja mulher, pede espaço para estar só. Muitas vezes as pessoas são mal interpretadas, porque nem sempre quando a pessoa diz eu quero estar só, pode ser mau. Pode Claro. ser a situação que a pessoa está a analisar e está a analisar a sua própria vida, o seu próprio relacionamento, sim. Mas por vezes a pessoa simplesmente precisa de estar no seu mundo, sozinha, como tu disseste. E o que é que o Uhum. outro lado interpreta? Já não gosta de mim. Não quer estar ao Exato. pé de mim porque já não gosta de mim. É muito Exatamente. comum haver esta interpretação que, na maior parte das vezes, é errada. Então as pessoas interpretam, assumem aquele distanciamento como o já não me ama. Então, aqui é Concordo, importante em absoluto. ir buscar aquilo que estavas a dizer logo no início, que é também tem que haver comunicação. Porque, e aqui, senhoras, vão-nos desculpar, nós homens não somos adivinhos, não é? Não lemos mentes, não é? E muitas vezes, mas eu compreendo também porque, isto assim um bocadinho brincadeira, mas eu compreendo porque que as mulheres são mais sentimentais do que nós. E nós, homens, é verdade, nós somos mais frios nesse sentido. Nós não nos dedicamos tanto a tentar sermos um pouco mais sensíveis ao sentimento da mulher, à fragilidade da mulher. Porque se nós nos dedicássemos dar um pequeno momento nessas alturas de sermos um pouco mais sensíveis, nós conseguíamos, virávamos para a mulher e dizer, quero estar sozinho porque não me sinto bem, olha, porque as coisas estão mal no trabalho, pronto, qualquer coisa. Aquilo que se passa mesmo dentro no mundo, dentro do homem. Isto é muito comum no mundo dos homens. O homem Uh, vai muito à sua caverna, exatamente, hiberna exatamente. um bocado e depois volta. É mesmo isso. Pois, e como nós não temos essa sensibilidade que as mulheres têm, então nós temos mais tendência a fechar-nos com mais facilidade do que a própria mulher. E depois a mulher muitas vezes interpreta que o homem já não gosta, já deixou, perdeu a paixão, como estavas a dizer, pois já não ama, já não dedica tempo, já não quer saber. Então aqui também temos que reavaliar essa visão. Aqui também há uma necessidade de reavaliar um pouco essa visão quando há a situação das pessoas precisarem de estar sós, do seu próprio espaço. Porque a maior parte das rupturas que acontecem no casal é mesmo por não haver falta de espaço. Não ter o seu momento sós. Verdade, verdade, Então, e verdade. depois a saturação, não há esse respeito, não há esse respeito. Luís, estivemos agora a falar de casais. E quais são é que achas que está a ser os grandes desafios, mas é dos solteiros? Olha, dos solteiros, eu elencava aqui 6 grandes desafios para as pessoas que se encontram solteiras, a viver sozinhas, mas fazer o que com o tempo disponível é, tal como aos casais, também é muito importante. Porquê? Porque nós, quando estamos a viver sozinhos, nós temos que manter as rotinas dentro do possível, manter as rotinas face a esta nova realidade. E isto implica que nós tenhamos que se adaptar maioritariamente em casa, não é? Portanto, é calendarizar também aquilo que se faz no decurso da semana ou dia a dia, como e quando é que nós vamos fazer, porque é muito fácil nós cairmos no erro de descontrolar horários e começarmos a trabalhar mais tarde, e aí começamos a andar atrás do prejuízo, trocamos sonos, depois não conseguimos dormir, não há o efeito de recuperação e tudo isso vai notando na nossa performance do dia a dia. Portanto, fazer o que com o tempo disponível? Desafio. Gestão da informação também é um desafio para este tipo de pessoas que se encontram sozinhas. Portanto, e um bocadinho para contrabalançar o efeito da solidão, nós podemos ter a tentação de recorrer à televisão, aos meios de comunicação social
e então aí nós começamos a ser invadidos pela informação tóxica que falei ainda há pouco. Acrescentava aqui de novo, é muito importante aqui a comunicação interna e externa. Porquê? Porque nós, como é que tudo isto funciona? O nosso pensamento vai se transformar em palavras. Essas nossas palavras, elas vão ser verbalizadas por nós. E quando nós verbalizamos as palavras, transformamos essa verbalização num conjunto de atitudes. E essa nossa atitude vai se transformar no nosso hábito. E os hábitos vão construir a nossa realidade. Portanto, é muito importante a linguagem interna e a linguagem externa. É muito importante aquilo que nós falamos connosco mesmos. E isto tem a ver com a abordagem que nós temos a uma mesma perspectiva. Eu vou-te dar um exemplo. Nós, em vez de dizermos para nós, em vez de falarmos para nós a dizer isto está muito mal, nós devemos dizer isto vai melhorar. É diferente. Ou isto nunca mais acaba esta pandemia, nós devemos dizer já faltou mais para terminar. Porque a nossa linguagem mexe com o nosso sentimento e o nosso sentimento mexe com o nosso comportamento e o nosso comportamento irá apresentar um conjunto de ações que derivam em resultados. E os resultados são a nossa vida. Portanto, a comunicação interna para nós e para os outros e externa é muito importante. Nós vamos dizer aquilo que pensamos. Portanto, é muito importante dominar isso. Manter e criar rotinas, também como tinha falado, é muito importante. E é muito importante porque nós devemos preencher o dia-a-dia com tarefas de cariz pessoal e profissional. É muito importante que nós, ou quem está a viver sozinho neste momento, consiga utilizar, sobretudo, o tempo a seu favor. Não vale a pena nós estarmos a pensar naquilo que gostávamos de fazer e não conseguimos fazer. Nós temos é que pensar naquilo que eu posso fazer e que, até porventura, nunca tive tempo por fazer porque não tinha tempo. Portanto, agora, para este tipo de pessoas que possa estar nesta situação, é tempo de afiar o machado. E afiar o machado é ganhar balanço para o dia da manhã. É encontrar aqui um ganho secundário que eu posso vir a ter futuramente, não é? Semelhante àquilo que tinha quando fazia aquilo que queria e tinha N possibilidades de escolha. Portanto, agora para aquelas pessoas até que estão sozinhas, podem beber café com outras. Bebem um café virtual. Estão aqui e bebem um café virtual, estão aqui nas redes, não é? Fazem uma videochamada, utilizam N plataformas e reinventam-se, não é? Fizeste-me lembrar aquela imagem fizeste-me lembrar aquela imagem das comadres a conversarem nas janelas. É um bocadinho isso Janela no século XXI, não é? É um bocadinho isso no século XXI. Por último, eu destacava aqui um grande desafio, que para mim é o principal, para quem vive sozinho, ou para as pessoas solteiras, que tem a ver com a solidão que tu ainda há pouco falaste. É muito fácil, nós que vivemos sozinhos, às tantas, entrarmos aqui no capítulo da solidão, não é? Porque, além das coisas óbvias que nós já vamos fazer quando nos encontramos sozinhos, ler, ver televisão, ouvir música, eventualmente caminhar, fazer ginástica em casa, eu sugiro a este tipo de pessoas que tente recriar-se, tente reinventar-se, tente co-criar uma nova realidade. Um novo projeto, uma formação online, descobrir os novos conteúdos a nível formativo, quer pessoal, quer profissional. E, para não cair também na solidão, nós temos aqui a oportunidade de aproveitar a boleia da tecnologia e das redes sociais e, porventura, conhecer novas pessoas. Porque nós temos necessidade de comunicar, de nos conectar. Portanto, isto é uma oportunidade também, não para ficar no sofá à espera que tudo passe, mas jogar com o tempo a nosso favor e, quem sabe, virtualmente conhecer aqui uma pessoa, o novo amor da tua vida, enfim. Nós não temos nada a perder neste capítulo, portanto, provavelmente, através de um clique, nós temos N oportunidades. Mas dizer-te que aqui a questão da solidão é muito importante para quem vive sozinho. E neste capítulo ocupar, recriar,
reinventar o que é que eu posso fazer para jogar com o tempo a meu favor. Muito bem. Eu vou aproveitar agora este momento para te fazer uma pergunta e não só. O Luís há pouco tempo fez uma live sobre de relacionamentos à distância. Verdade. E se as pessoas encontram-se também neste caso, eu sugiro que depois tirem um breve momento do vosso dia, ou até mesmo a seguir, e vão à página do Luís e vão ver essa live que o Luís fez sobre relacionamentos à distância, porque quando o Luís fez essa live também foi com esta intenção de passar informação para os casais, como é que eles podem também, aquelas pessoas que estão inseguras do que estão a viver, encontrarem formas de poderem manter um relacionamento saudável e fazer com que os não terminem, não é? Também, pronto, também é um pouco essa intenção. Exatamente. No final de irem ver essa live na página do Luís, está bem? Aqui na página do Facebook, está lá nos relacionamentos à distância. Luís, então, e o que é que tu achas neste momento? O que é que os casais estão à procura neste momento, no tempo de pandemia? O que é que eles mais procuram? Olha, os casais procuram tanto homens, apesar de homem e mulher viverem em dois mundos diferentes, como tu disseste ainda há pouco, homem e mulher vivem em dois planetas diferentes. E muitas vezes, tanto uns quanto os outros, não se conseguem compreender, não é? Porquê? Porque o homem é o ser prático, é o da solução. Quando vê que a mulher está triste ou abalada ou está a falar de um problema, a primeira intenção que o homem tem é o que é que eu posso fazer para te ajudar a resolver? E muitas vezes as mulheres não querem resolver, só querem falar e que alguém os ouça. Nem sequer querem soluções, só querem alguém que os ouça. E o homem está a vir, tem um chip virado sempre para a solução, porque o homem é de resolução, é prático, é virar problemas. E as mulheres são mais de comunicar, são mais de fluir, são mais de sentir, são mais de partilhar, não é? Daí o homem, muitas vezes, também ter a necessidade de caverna, de isolar-se, porque ele está a pensar num problema que tem. Enquanto ele não conseguir resolver ou perto de encontrar a sua solução, ele não sai da caverna. A mulher não. A mulher, quando tem problemas, quer é partilhar, quer é comunicar. Porque quando partilha, ela vai se sentir mais leve, porque se soltou e alguém a ouviu, não é? Mas neste capítulo, tanto os homens quanto as mulheres, o que é que procuram? Procuram, sobretudo, paz, procuram tranquilidade, procuram apoio, procuram compreensão, diálogo e, não menos importante, o amor. Porque quando o ser humano se encontra mais frágil ou com receio de se encontrar mais fragilizado, nós tornamos-nos mais condescendentes relativamente ao sentimento. Nós sentimos mais, para além de raciocinarmos, que nós sentimos mais, não é? Porquê? Porque nós somos confrontados com uma realidade distinta. E aí, nessa altura, começamos a dar valor a coisas que não dávamos. Normalmente, na vida, quando nós temos eventos emocionalmente fortes, é quando nós damos valor àquelas coisas que no dia-a-dia nos passavam ao lado e nós tropeçávamos diariamente com isso. Mas de dizer-te isto, tanto homem e mulher precisam de tranquilidade, paz, conexão, apoio, muita comunicação, diálogo e, não menos importante, o amor. E o amor partilha-se das mais diversas formas, apesar de as mulheres serem diferentes dos homens e terem necessidades diferentes das dos homens. Os homens têm um conjunto de necessidades. Eu diria necessidades básicas e as mulheres têm um outro conjunto. Daí, às vezes, não se conseguirem entender, não é? E a nível de necessidades? Que necessidades é que os homens têm e que necessidades é que as mulheres têm? Olha, eu destacava 5 necessidades básicas, tanto das mulheres quanto dos homens. As necessidades básicas das mulheres, não quer dizer que não tenham outras, mas estas são as 5 básicas. A mulher tem que sentir a pessoa do seu parceiro. A mulher gosta de sentir que ela é única para o seu companheiro. Por outro lado,
a mulher precisa de atenção e de confiança, não é? E isso significa que se importem, que o seu companheiro se importe com ela e que lhe dê atenção. Por outro lado, gosta de se sentir atraente para o seu marido. Ela gosta que o seu marido olhe para ela para além da aparência dos olhos, não é? E muitas vezes nós homens, isto passa-nos um bocadinho ao lado. Sendo muito franco, isto passa-nos um bocadinho ao lado. Então a mulher gosta de se sentir que é a especial, é a número um, e que o homem, o seu companheiro, o seu marido, reconhece isso e nota isso. Por outro lado, a mulher gosta de receber carinho, não é? O contacto físico é extremamente importante para a mulher e então o parceiro deve proporcionar isso. Por último, segurança. A mulher não exige, mas espera do seu marido, do seu companheiro, a fidelidade e a responsabilidade para com ela e com os filhos, se existirem, em termos de segurança, no apoio económico, na proximidade, na comunicação. A mulher precisa de se sentir abrigada e segura, não é? Por outro lado, os homens. Não quer dizer que os homens não tenham estas necessidades. Existem outras que são básicas. E o homem precisa, sobretudo, de apreço. O homem necessita de sentir-se apreciado pela sua companheira. Precisa de se sentir admirado. Ele precisa que a companheira o admire. O homem precisa muito também do incentivo. Incentivos da parte da sua parceira, da sua companheira. O facto desta lhe dar apoio e força, para o homem dá-lhe um impulso que o faz sentir bem, valorizado. Não menos importante, o homem precisa de uma coisa que se chama aceitação, que as senhoras às vezes não conseguem perceber isto. E eu falei nisto numa live. O homem precisa de ser aceito tal como é e pelo que é. Isto é uma necessidade básica do homem, eu diria quase das principais. Porquê que eu digo que as senhoras às vezes não compreendem isto? Porque muitas vezes, e isto acontece em muito prático, vou dar um exemplo prático, as suas companheiras não gostam, por exemplo, da roupa que o marido veste, então trocam-lhe o guarda-roupa. O que é que tu vai pensar? O homem vai pensar que a mulher não gosta dele tal como ele é, e então vai construí-lo à sua imagem. Isto para o homem, ele pode não verbalizar isto, pode não dizer isto, mas o homem pensa isto. E isto é devastador porque toca ali muito na sua identidade. Portanto, o homem gosta de ser aceito como é e pelo que é. E por último, o homem tem uma grande necessidade de confiança. Ou seja, para o homem a relação de confiança é a base das suas necessidades. Ele precisa ter confiança na sua parceira, na parceira que tem ao seu lado. É um valor que o homem dá muitíssima importância. Portanto, 5 necessidades básicas da mulher, do homem, distintas, não quer dizer que depois elas não se cruzem, mas falamos aqui de 5 necessidades básicas um bocadinho antagónicas do sexo feminino e do sexo masculino. Eu não sei se conheces a história da mulher do Barack Obama, do antigo presidente dos Estados Unidos, da história dela com o ex-namorado. Eu vou contar aqui, porque pode haver pessoas que não conhecem. Então, o Barack Obama, quando já era presidente dos Estados Unidos, estava com a mulher e cruzou-se com o ex-namorado da mulher dele. E ele perguntou à mulher, então o que é que ele faz? Ele é engenheiro informático. E vira-se o Barack Obama para a mulher e diz, estás a ver, se não tivesses casado comigo, casada com um engenheiro informático. Resposta da mulher, não. Se eu fosse casada com ele, eu era casada com o presidente dos Estados Unidos. Pois. É a mulher que faz o homem. Aquela teoria por trás de um grande homem é sempre uma grande mulher, eu não compacto muito com o trás, mas mais com o lado, porque quando as pessoas casam-se, vão lado a lado, a mulher nunca está atrás, está ao lado. Então é assim que tem que estar. Pelo menos essa é a minha visão. Isso. Exatamente. Concordo em absoluto. É a que dá a força ao homem, porque a mulher visualiza, o homem concretiza. Isso. Quando a mulher dá a força ao homem, o homem consegue manifestar tudo. O homem consegue manifestar tudo. E é isso que é preciso muito. Hoje em dia, o poder do feminino está muito em alta,
mas está um bocadinho descompensado nesse aspecto, porque se a mulher usar a sua força, a sua inteligência para ajudar o homem a construir, certeza que em muito pouco tempo nós temos um mundo muito melhor. Porque a mulher, o É sexo verdade. forte é a mulher, não há hipótese. É mesmo. Nós somos a força bruta, que é diferente. Nós homens somos a força bruta, a mulher é o sexo forte. Isso não há hipótese. Luís, para concluirmos aqui, que sugestões é que tu podes deixar aqui para as pessoas que estão a assistir e depois que eventualmente irão assistir mais tarde? Uhum. Olha, eu sei que todos gostariam de saber o que é que o futuro nos reserva e eu próprio também gostaria, mas diria uma coisa, que é muito importante nós possamos deixar de andar à procura de certezas, porque nós estamos a passar por tempos completamente incertos. E quando nós procuramos certezas em tempos incertos, vamos encontrar ainda mais certeza, o que nos deixa um bocadinho mais em pânico e sem chão. Portanto, isso é um bocadinho contribuir para entrarmos num ciclo vicioso negativo. Não vale a pena procurar certezas onde só há incertezas para dar. Eu diria que tudo isto que aconteceu deve servir sobretudo para refletir naquilo que andamos aqui a fazer e aproveitarmos a oportunidade para nos tornarmos pessoas melhores uns para com os outros, pois muitos de nós têm o tempo precioso para esse efeito. Não podemos ficar à espera sem agir de forma que tivermos que agir na nossa vida. Embora nos possa até parecer que este tempo nos hibernou um bocadinho a vida, não é? O tempo continua a passar, com pandemia, sem pandemia, e uma das conclusões que nós podemos fazer é fazer aquilo que nós andamos a adiar. Chegou a altura de fazer o que é preciso fazer. Se for preciso reacender a paixão na vida relacional, aposte-se nisso. Se nós procuramos a tal pessoa especial, reinventemos-nos e continuamos, através do contacto social, virtual, a fazê-lo. Quem sabe, não, daqui a uns tempos, não teremos aqui a partilha de algumas histórias de amor giras que nos serão contadas. E diria o seguinte, para aquelas pessoas que passam por o flagelo do desemprego que está a acontecer muito fruto desta pandemia, é mesmo aquilo que é arregaçar as mangas, olhar de cabeça erguida, levantar-nos na cama e decidir de que lado é que queremos ficar, porque também nesta altura existem muitas empresas que estão a contratar nestes tempos. Eu tenho um conjunto de amigos que até mudaram de emprego e conseguiram melhores oportunidades que aquelas que já tinham e com estabilidade significativa. O que significa que estão a surgir também novas oportunidades. Portanto, é apostar, e é um bocadinho apostar nisto, de amanhã um novo dia, amanhã nós temos uma nova oportunidade. Aquela história da dor e ficarmos ali na dor, nós temos que sentir a dor. É a dor que nos vai alavancar, é a dor que nos vai fazer mover, ou de uma forma ou de outra. Agora, lá está, nós temos uma opção, ou ficamos em dor e estamos ali na nossa zona de conforto, ou então decidimos, não quero sentir mais dor, vou aqui para a minha zona de ação, vou-me desafiar e vou fazer por mim e vou fazer pelos outros e vamos a isto. Porque, a vida é isto. A vida é feita de desafios. Claro que ninguém gosta de passar por desafios deste género, mas eles, porventura, podem acontecer. E então, nada como encarar esta situação como uma oportunidade, no sentido de nós mostrarmos aquilo que nós valemos e aí sim, a fibra que somos feitos e a nossa identidade, a nossa essência, e nós não somos aquilo que nos acontece. Isso são capítulos do livro da nossa vida. Agora, se eu não tenho hipótese de reescrever o passado, eu tenho hipótese de fazer uma nova história para o dia da manhã. E é sobre essa nova história, sobre o posicionamento que nós queremos ter na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida relacional e com aqueles que nos mais amamos. Esta é a altura ideal para nós definirmos e, sobretudo, depois de definirmos, fazermos por isso. Tudo depende de nós. Eu tenho muito aquela máxima que tudo é possível, só depende da nossa vontade. E tudo isso depende de uma coisa que se chamam escolhas.
nós fazemos escolhas. Há umas mais acertadas, há umas que são menos acertadas. As menos acertadas servem para nós tirarmos lições, mas não servem para nós abandonarmos o objetivo. Servem para refazermos a estratégia e voltar à carga, se é isso que nós queremos mesmo. Portanto, nada melhor que esta altura do que refazer. E o melhor exemplo que tenho para dar é o meu. Eu joguei uma carreira profissional de 20 anos para um balde de lixo, mas uma carreira profissional de topo na minha área. Porquê? Porque decidi que eu não iria viver mais uma vida que para mim não fazia sentido. E então o que é que coloquei em causa? Coloquei em causa tudo aquilo que ia abdicar e tudo aquilo que o futuro me trazia de incerteza. E aí quem se colocou à prova fui eu. Porque eu tinha a certeza da infelicidade, mas eu não tinha a certeza da felicidade. E, portanto, foi mesmo, é isto que tu queres fazer? Então, o que é que tu precisas de fazer? Lá apareceu o tal medo. E o tal medo veio ter comigo e disse-me, prepara-te para esta nova fase. Desafia-te, vão-te surgir aqui um conjunto de obstáculos. Mas se tu queres, faz por isso. Portanto, tudo é possível. Depende, de uma escolha. E definido o caminho é afastarmos no medo e nós só nos afastamos do medo através de uma coisa que se chama ação. Quanto mais nós fizermos, mais longe fica o medo. Porque nós conseguimos mitigar o medo a partir do momento que nós começamos a ver os resultados e começamos a pensar, bom, isto afinal não era tão difícil, isto afinal não é assim tão complexo, e o tal medo vai dissipando, não é? E vai-se afastando de nós. Ao mesmo tempo que reforçamos a nossa confiança. Portanto, o conselho que dou é tempo de novas decisões, se for caso, consolidar aquelas que têm que ser consolidadas, independentemente em que pilar da nossa vida o tivermos que fazer. Muito bem, Luís, muito bem. Aliás, uma ótima forma, isto também é para as pessoas compreenderem, tudo o que está a acontecer também é para nós nos reinventarmos, nós olharmos para a nossa vida, fazemos uma retrospectiva e começamos a fazer as coisas de maneira diferente. Resgatarmos a nossa melhor versão. O que está a acontecer é para nós olharmos para dentro e nós reconhecermos as nossas fragilidades e principalmente para conhecermos as nossas falhas. Conhecemos quem somos nesta versão, quem é que nós somos nesta versão da nossa história neste momento, desta página deste livro que nós estamos a escrever. Por isso, Luís, como é que as pessoas te podem encontrar? Eu vou deixar aqui no link o link da tua página, que é para as pessoas irem ver o link dos relacionamentos à distância. Mas eu gostava que também e uns projetos que estão muito brevemente para sair. Olha, eu no final da próxima semana, ainda neste mês de março, eu vou ter disponível um e-book sobre relacionamentos em tempos de pandemia. Chama-se mesmo Relacionamentos em Tempo de Pandemia e que aborda todas estas questões e que, enfim, é o meu contributo para aquelas pessoas que precisam de ser ajudadas. Portanto, vou facultá-lo de forma gratuita, foi escrito por mim, no sentido de conseguir ajudar quem está em período de desafios. Por outro lado, acompanhem-me, sigam-me na minha página do Facebook, como disseste, porque já em abril eu vou ter um curso sobre relacionamentos, que se chamam Relacionamentos Extraordinários, como conseguir relacionamentos extraordinários. E nesse sentido, na segunda quinzena de abril, o curso estará por aí, será ao vivo, online, mas ao vivo, no qual nós, enfim, irei facilitar um conjunto de ferramentas e técnicas, posicionamentos, perspectivas, abordagens, no sentido de conseguirmos todos elevar o nosso patamar ao nível dos nossos relacionamentos amorosos, dos nossos relacionamentos íntimos. Portanto, é acompanhar-me nas redes sociais e estar atento. E muito obrigado, Vítor, a ti pelo convite e a todos aqueles que nos estiveram aqui a ouvir. É sempre um gosto estar contigo, para além da nossa relação pessoal e de amizade, partilhar estes temas e termos aqui esta troca de visões é sempre enriquecedor para qualquer um.
E já agora, o Luís também tem uma rúbrica, que é às 9h01. 9h01. Amanhã, todas as quintas. Às 9. Eles vão lá aparecer às 9. Tem que aparecer às 9h01. Exato. Qual é o nome da tua rúbrica? Eu não tenho a rúbrica, não tem nome. Todas as quintas eu faço uma live, mas o pilar das lives agora é sobre relacionamentos só. Até o curso vai ser só sobre relacionamentos. Todas as quintas-feiras abordo um novo tema dentro do relacionamentos. Portanto, está toda a gente já aqui também o convite. Fica também. Exatamente. Todas as quintas-feiras, às 9h01, fica o convite, então, nos canais habituais. Fica então também o convite para amanhã darem um pulinho à página do Luís, para também verem o Luís um pouco mais, ele desenvolver mais este assunto dos relacionamentos. Para a semana, amanhã não há Vitor Convida, porque foi hoje, excepcionalmente. Para a semana vai haver dose dupla. Tenho uma surpresa para vocês para a semana. À terça-feira vai haver o Controvérsias Holísticas, que é sempre à terça-feira. O Vitor Convida vai ter dose dupla, vai ser na quinta e na sexta. Na quinta-feira, para os amantes de astrologia, vamos estar na presença da lindíssima, da grande diva, de uma mulher que eu tenho uma estima grande, mesmo muito grande, e é uma das mulheres que cabe na palma da minha mão, em que eu digo que são das mulheres que mais o feminino. Vera Faria Leal, que ela vem-nos falar de astrologia. Quem conhece a Vera, ama a Vera, e a Vera é um ser mesmo de luz excepcional. Depois, na sexta-feira, vamos ter a honra de estarmos na presença da Raquel Ochoa. Raquel, ela é escritora. Ela já publicou vários livros e ela vem-nos trazer, vem-nos falar sobre escrita criativa. Todos aqueles que querem escrever um livro, que têm o dom da escrita, não sabem por onde começar, vocês têm que conhecer a Raquel. Raquel, eu já tenho um sonho de escrever um livro há algum tempo. A Raquel está-me a inspirar ainda mais, cada vez mais. Escreve o livro. E já tenho alguns drafts do livro escrito só por causa da motivação dela e estou curiosíssimo de fazer a live com ela para ver onde é que ela nos vai levar com a escrita criativa. Por isso, fica o convite. Para a semana vamos ter dose dupla Vitor Convida. Terça-feira temos as Controvérsias Holísticas. E, Luís, mais uma vez, gratidão pela tua presença. É sempre uma honra estar na tua presença. Obrigado, e lembrem-se, pelo convite. Tratem de ser felizes, que vocês merecem. Exatamente. Um abraço. E até para a semana. Obrigado. E até para a semana.